Sejam bem-vindos a mais esse almoço com sucesso. Que dessa vez vamos ver se a gente tem foco na palestra, né? E, como sempre, trazendo algum assunto que seja útil no dia a dia das nossas empresas, tá? O foco realmente é uma questão que todos nós não temos ou não temos, né? Normalmente a gente trabalha muito com assuntos que nem sempre traz o resultado para a empresa, né? Tem algum valor agregado para a empresa. Aliás, eu acho que a gente procura esse tipo de assunto para trabalhar, que ele é mais fácil, né? Ou é aquele que tem que apagar o fogo. Então, vamos ver quais são as dicas aí que o Mazzuco vai nos dar. Então, nós estamos aqui com essa parceria com a empresa Gerenciar o Tempo Agora. Temos o Luiz Gustavo e o Mazzuco, né, que representam a empresa e que agora são parceiros da Sucesso Santa Catarina. A palestra, então, os 7 passos para ter mais foco. O palestrante é o Evandro Mazzuco, como já citei, da empresa Gerenciar o Tempo Agora. Mazzuco é empresário, coach especialista em produtividade e idealizador do Gerenciar o Tempo Agora. Só nos últimos 3 anos ministrou incontáveis palestras e treinou mais de 3.000 líderes nas principais regiões do Brasil, também no Chile, na Argentina e na Colômbia. Recentemente criou um método que permitiu ele reduzir sua carga de trabalho de 5 para 2 dias da semana. Quais são os dias? Terça e quinta? Terça e quarta. Então eu convido então o Mazzuco para transmitir aí a sua experiência e as dicas aí para a gente ter foco nas nossas atividades. Eu agradeço. Obrigado. Então, primeiro, bom dia, né, pessoal? Quero agradecer o convite aqui da Sucesso, agradecer o pessoal do Periscope, já me disseram que eu não posso sair desse quadradinho daqui. Vou ficar bem paradinho por aqui. Então, a ideia da conversa de hoje desse tema 7 passos para ter mais foco é que a gente consiga ver algumas dicas para poder fazer, às vezes, os nossos trabalhos do dia a dia, fazer ele num tempo reduzido, com melhor qualidade e, quem sabe, até produzir mais em menos tempo. Então, diria até que são 7 dicas, não seriam, são 7 passos, são 7 dicas simples, que nós vamos ver. Esse é o objetivo, de reduzir o tempo ou conseguir produzir mais naquele mesmo tempo. Então, hoje em dia, diz que a melhoria na parte da comunicação, a agilidade, os aplicativos, a facilidade com a internet, tudo isso é maravilhoso, nós vamos ver. E também, se não for bem trabalhado e se não estiver bem equilibrado, também é um prato cheio para a gente perder o foco, perder boa parte do dia em algo que não acrescenta valor no nosso negócio, na nossa vida pessoal, não é verdade? Então é muito fácil eu cair nesse emaranhado. Então são 7 dicas. Então, como apresentado, primeiro de tudo também quero agradecer toda a comunidade da área de computação. Eu sou formado em sistemas de informação aqui na Federal de Santa Catarina, trabalhei alguns anos na área. Até quero agradecer o Samuel, que foi meu primeiro empregador. Em 2005, no início da faculdade, eu fiz uma entrevista do CIAS, que eu lembro até hoje do que ele me falou. Era um projeto na área de educação e ele disse assim, eu era bem inexperiente, né? Tinha 20 anos, estava no início da faculdade, e ele me disse assim: olha, vou ser bem honesto contigo, nós temos, acho que não será 1 ou 2 meses para terminar esse projeto, eu sei que tu é inexperiente, eu vou te dar 1 semana. Não sei se ele vai lembrar, mas ele me deu 1 semana para mostrar trabalho. Acho que eu nunca tive tanto foco na minha vida como naquela semana. E deu certo, acabei trabalhando durante 6 anos no CIAS, que foi uma grande experiência para mim. Naquela oportunidade, como eu falei, estava início de faculdade, mais jovem, então trabalhar com projetos grandes na área depois de segurança pública me deu bastante maturidade. E depois de sair, acabei montando a minha empresa. Depois fiz alguns cursos na área de liderança, de autoliderança, de coaching.
E aos pouquinhos eu comecei depois da formação, eu fiz mais para mim a formação de coaching. O pessoal amigo começou a pedir, faz gratuito para mim. Pois um outro indicou alguém, comecei a fazer algumas sessões de coaching. Aquilo foi fazendo bastante sentido. Um ano depois eu montei um escritório lá no Santa Mônica e aquilo começou a entrar. A hora que eu vi, eu tinha migrado da área de tecnologia para a área de humanas, que é o que tem a ver com o que tem aqui hoje. E até falou 5 dias para reduzir a carga de trabalho. Depois trabalhando com coaching, começou a dar muito certo, mais certo do que eu imaginava. Lotei minha semana de clientes. A hora que eu vi, eu querendo ajudar as pessoas e eu trabalhando 12 horas por dia, até tarde da noite, e aquilo me prejudicou bastante. Aí eu comecei a estudar sobre gestão do tempo, que foi aí que me ajudou, e eu criei um blog para compartilhar aquelas dicas, e dessas dicas se tornou profissional e criou um curso chamado Segredos da Alta Performance. Eu conheci o Luiz Gustavo num evento de tecnologia, ele também estudou na mesma universidade lá, e a gente profissionalizou e criou o blog Gerenciar o Tempo Agora, e aí deu para unir até essa parte comportamental com a parte de tecnologia. Então um portal na internet que divulga bastante isso, certo? Então um pouquinho de como que chegamos até aqui. Então vamos lá, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre o tempo. Primeira pergunta, uma reflexão é: o que essas pessoas têm em comum com relação ao uso do tempo? Steve Jobs, Albert Einstein, o Usain Bolt, o mais rápido do mundo, né? Dos 100 metros rasos, a Madre Teresa e Leonardo da Vinci. O que todas essas pessoas têm em comum com relação ao uso do tempo? Que eu também tenho, que você também tem, que todo mundo que a gente conhece também tem. O quê? O quê? É uma brincadeira, né? Mas todos nós temos as mesmas 24 horas. Eu sei que é óbvio, que é muito simples, porém é para trazer uma reflexão. Que muitos de nós reclamamos da falta de tempo, né? Mas todos nós temos as mesmas 24 horas por dia. Então, nessa equação, que eu não posso comprar tempo, não posso alugar tempo, não posso guardar tempo de um dia para o outro, não posso armazenar tempo, o que eu posso mexer nessa equação se eu quiser produzir mais, menos tempo, se eu quiser ter mais tempo livre? Adivinha? O que eu posso mudar? Ou talvez a pergunta seria: quem que eu posso mudar? Quem? Então, na verdade, o que essa parte de gestão do tempo, de produtividade, tem a ver com analisar a forma como eu uso o meu próprio tempo. Então, essa é a partir daí que tem que passar. Muita gente me fala: Evandro, qual que é o melhor aplicativo de gestão do tempo? A técnica do Pomodoro funciona? Qual que me passa uma planilha? Como se fosse tomar uma pílula mágica e fosse resolver o problema de foco, né? Então, juntando um pouco essa parte de comportamental que eu fui descobrindo, eu percebi que, na verdade, querer resolver a situação de tempo de uma maneira imediatista não vai gerar um grande resultado. Então precisa ser feito um trabalho consigo mesmo primeiro. Então um trabalho com nós mesmos. E aí vem esse senhor que é muito importante nessa história. Ele é chamado Timothy Gallwey. Talvez alguns conheçam ele. Ele escreveu o livro O Jogo Interior do Tênis. Ele foi um dos precursores do coaching, que hoje é tão conhecido, né? Ele era um treinador de tênis e ele percebeu que na formação de tenista, só ficar dizendo como a pessoa deveria se comportar, como que ela deveria bater na bola, não era o suficiente. Ele vira a perna. Ele percebeu que nos estudos dele, que para a pessoa ter um resultado grande, ela precisava se esforçar também, e ela, a partir do desenvolvimento dela, da autopercepção dela, ele até brincava: imagina que a bola vem em câmera lenta, qual o melhor movimento que você faria? Então ele começou a desenvolver a autopercepção das pessoas, ele chamou do autoconhecimento, esse tipo de coisa. E foi aí que ele escreveu O Jogo Interior do Tênis. Ele aplicou essa mesma metodologia em muitas empresas, deu muito certo. Foi daí que ele criou esse livro, O Jogo Interior do Tênis. Então ele criou um conceito chamado o jogo interno e o jogo externo. Então ele dizia que antes de você ganhar um jogo na quadra, ele tinha que ganhar o jogo aqui. E o jogo era muito mais jogado aqui dentro do que lá na quadra. Então ele primeiro tinha que vencer o jogo aqui dentro. Ele tem uma mente forte, ele trabalhava sobre o sistema de crenças dele, porque ele diz, às vezes
ele está com um match point, ele está com uma situação desfavorável, de acordo com o psicológico dele, ele pode reverter a situação ou ele pode afundar a situação. Ainda mais que o tênis não tem esse contato direto com o treinador, então é ele com ele mesmo. E aí ele percebeu que só esse jogo interno também não era o suficiente. Também não precisa reinventar a roda, tem técnicas e métodos que já foram mais que testados durante anos por campeões. Então ele começou a fazer uma mescla entre o que ele chama de técnicas do jogo interno e técnicas do jogo externo. Então eu acredito muito nessa metodologia e também eu resolvi trazer isso relacionado à produtividade. Então antes de eu falar quais são os 7 passos de ter mais foco, de a gente, para isso é importante refletir sobre essa parte do jogo interno. Então eu pedi daqui a pouquinho para a gente refletir um pouco sobre esse assunto. Então vamos começar com a parte do jogo interno, que tem a ver com a nossa crença, com a nossa forma de pensar com relação ao uso do tempo, com a nossa... também falo muito da parte de energia, né? Alguém já foi produtivo de ressaca alguma vez na vida? Ou com dor de barriga? Ou com dor de cabeça? Não dá, né? Então, o que adianta a pessoa ter um bom aplicativo ou ter uma boa planilha, ser todo organizado? Até também a gente comenta muito que chama fazer aquela famosa agenda de médico, né? Das 8 às 9 eu vou responder e-mails, das 9 às 10 eu vou fazer proposta comercial, das 10 às 11 e os imprevistos. E a minha... Alguém... Geralmente esse tipo de agenda não funciona, né? É só para dar frustração. Aí uma coisa acaba dando errado e impacta em todas as outras. Então, primeiro de tudo, vamos ver quais são crenças relacionadas ao uso do tempo, ver se vocês já escutaram alguma dessas frases ou costumam compartilhar sobre essas frases, falar essas frases. Estou correndo atrás do tempo. Gostaria que o dia tivesse mais de 24 horas. O tempo é curto. Estou na correria. Estou sem tempo para nada. Alguém já falou alguma dessas frases? Ou escutou alguém falar? Alguma, né? E até é engraçado, né? É até um sinal de status hoje em dia, né? Quando uma pessoa encontra outro na rua, trabalha e fala: como é que estão as coisas? Tô na correria, tô correndo. Estufa o peito, né, para falar que, como se fosse um sinal de produtividade, a pessoa estar ocupada e trabalhar 14 horas por dia. Então, um dos grandes conceitos que eu aprendi nessa área é que produtividade não é estar ocupado. Produtividade tem a ver com o resultado que se gera. Então, se a pessoa consegue gerar o mesmo resultado no menor tempo, palmas para ele. Se a pessoa, não é verdade? Então, ele precisa buscar técnicas e estratégias para eu otimizar o meu tempo e focar no resultado e não na quantidade de horas trabalhadas. Então esse papo de eu estou na correria, como fosse status, já foi, não é mais. Então, primeiro de tudo é observar para mudar a mentalidade. Tem um livro que chama Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Não sei se alguém já leu esse livro, mas lá ele fala mais sobre comportamento de finanças do que sobre finanças em si. E lá ele fala ter uma reflexão que é o seguinte: ele diz, a pessoa pensar que não tem dinheiro, se aproxima ela de ter mais dinheiro ou afasta? Ter esse tipo de pensamento, ganhar dinheiro, que eu estou sem dinheiro, afasta, né? Então a mesma coisa é a reflexão que a gente pode fazer com relação ao uso do tempo. Eu pensar que eu estou sem tempo para nada, que o tempo é curto, vai fazer eu ter mais tempo? Que eu gostaria que o dia tivesse mais de 24 horas. É uma brincadeirinha, mas reflete um pensamento de que eu estou sendo espremido, né? Que o relógio está me espremendo, que eu estou sendo esmagado. Então, primeiro de tudo, meu convite, eu sei que às vezes parece algo que não é tão usual, mas é observar quando que eu caio nessa pegadinha, nessa autossabotagem de pensar que o tempo é curto, que eu estou sem tempo para nada. E aí, o meu desafio é, cada vez que pensar isso, começar a ter uma mudança de paradigma, de trocar, ao invés de eu estou sem tempo para nada, para o tempo é meu amigo. Eu começar a pensar que o tempo está próximo de mim. É uma brincadeira, mas tinha um designer que trabalhava com a gente que ele dizia, ele estava estudando, ele falava, cada vez que um colega meu falava, não vai dar tempo, ele dizia, para, o tempo é meu amigo.
Isso começa, às vezes, até no blog, o pessoal começa a escrever. Assim, não é que isso vai resolver todos os problemas, mas eu acredito que é um primeiro passo para começar a reverter essa parte mental. Isso é só uma pequena parte relacionada à parte de crenças. Então, se eu quero mudar os meus resultados externos, eu primeiro preciso mudar, vencer o meu jogo interno. Então isso é a reflexão do tempo, meu amigo. E aí também tem agora uma outra parte que é importante entender, que é a parte quais são os nossos maiores inimigos da produtividade do dia a dia. Vou falar sobre dois inimigos principais que mais drenam a nossa produtividade. Um deles tem a ver, eu chamo de erva daninha, que ele rouba o nosso tempo sem a gente nem perceber. E o outro deles é uma grande pegadinha, porque muitos de nós pensam que está sendo produtivo dessa forma, mas na verdade é totalmente improdutivo. Então o primeiro inimigo tem a ver com o jogo interno, que se chama distração. Por exemplo, Facebook, WhatsApp, Instagram e tudo. Calma, eu não sou contra nada disso, adoro, uso pra caramba. O problema muitas vezes é a forma como a gente deixa que essas coisas invadam o nosso dia a dia. Não é verdade? Então vamos fazer uma reflexão simples, um cálculo simples. Às vezes, por exemplo, 5 minutos aqui no WhatsApp, 10 minutos ali, com coisas que não tem tanta importância. Não estou falando de trabalho, estou falando de coisas que... Facebook, às vezes estou num outro aplicativo. De 5 em 5, em 10, é fácil chegar 1 hora por dia, não é? Muito fácil, 1 hora por dia. Se eu trabalho 5 dias por semana, são 5 horas. São 40 horas semanais, daí em torno de 12%, 12,5%. Então, eu falei 1 hora, mas é muito fácil passar de 1 hora por dia, se eu tiver um pouquinho de autocontrole. Então, só aí, se eu deixar, nós vamos ver 7 passos que vão ajudar, não a eliminar com isso, mas reduzir essa perda. O que poderia ser feito com 10% a mais de tempo por dia, com 1 hora a mais por dia? Não é verdade? Ou sair 1 hora mais cedo, ou conseguir produzir 1 hora a mais. Então, primeira coisa é entender que essa distração rouba e drena a produtividade. São 2 tipos de distrações. Um tipo são distrações internas e outras externas. O que são as distrações internas? Quando eu mesmo tenho vontade incessante de pegar o celular ou de ver o que está acontecendo, não é nem que tocou, ou tenho essa vontade de acessar um site, ou tem a distração externa, que é quando toca, vibra, alguém fica te interrompendo toda hora. É a mesma coisa que eu ter... Quem trabalha no computador sabe, né? Eu estou ali focado fazendo uma coisa, alguém vem e me interrompe. Até eu retomar a linha de raciocínio, já perdi um tempão. Pô, volta de novo. É a mesma coisa, imagina de... Você tem uma Ferrari andando numa autopista, você pode correr a 200 por hora, mas você tem que a cada 1 km parar o carro e arrancar de novo. Esse excesso de interrupção bloqueia de fazer um trabalho contínuo. Certo? Então agora gostaria de fazer um exercício, se vocês me permitem, de identificar quais são, se a gente poder conversar com alguém do lado, ver quais são as 5 coisas onde você mais se distrai. Pode ser? Pedir ver onde é que ver com cada um, onde é que são as 5 coisas onde cada um mais se distrai. Pode ser, pessoal? 1 minutinho? Pra gente ver fazer um debate curto. Ver quais são as 5 principais. Telefone, WhatsApp. Barulho. Um dia um colega falou a fome. O barulho é muito concentrado em uma coisa e o barulho conversas paralelas.
É um dos passos. Sim, hoje em dia tem os ambientes de trabalho das empresas, então sem barreira, sem parede, juntos, e é muito fácil. Criou, não vou compartilhar aqui, mas criou umas regrinhas, também assim, menor, mas também assim, criou umas regrinhas de vamos fazer reunião no final da manhã, cada um agora na hora do foco. Sem microfone, sem telefone. Sim, uma tendência grande nesse espaço, é importante convívio para poder resolver o trabalho, senão ficar só amizade e pouco resultado. Para mim, eu acho que é muito interessante. Aluno, conversa paralela, própria problema. O cara tá batendo com o problema na cabeça que aquilo volta outra e não aquilo na concentração, né? Tu tá aprendendo, mas a gente tem que ter na cabeça um problema, um compromisso. Ok, pessoal. Preocupações. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa para ver se tem mais gente em comum, o que a gente pode encontrar de comum? Alguém pode compartilhar com a gente algumas coisas que conversaram? Conversas. Tirando os comuns, né? Os que são comuns a todos, é a questão da ausência dos outros, né? Alguém que não se planejou e acaba trazendo uma ausência para resolver. Famosa história do mico. Há mais algum para trazer os problemas? Você estava falando de conversa paralela. Conversa paralela, o próprio tecnologia está disponível, né? A gente está na hora de distraído com isso. Uma preocupação, uma preocupação na cabeça. Sim, essa interna preocupação, não consigo concentrar. Certo. Sim, bem interessante também. Tem ambiente muito barulhento também, para mim, pelo menos é um... Ambiente barulhento, até hoje em dia estava conversando, né, que está bastante comum ambientes onde sem paredes, todo mundo compartilha, é maravilhoso, todo mundo conversa, e também é péssimo, todo mundo conversa, né? Então nós vamos ver algumas regrinhas de convivência para poder não só melhorar a relação, mas também poder ter produtividade, né? Porque no final tem que gerar. Obrigado, pessoal. Então, vamos ver alguma coisa relacionada ao jogo externo. O inimigo relacionado ao jogo externo se chama multitarefa. O que é multitarefa? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ficar intercalando diversas atividades. Por exemplo, começa a escrever um e-mail, lembra que tem que ligar, aí para, liga e depois terminou de ligar, já começa a mexer na planilha, lembra, volta para o e-mail, aí escreve alguma coisa no papel. Já viram isso alguma vez? Já viram? Então, parece que é produtivo, né? Mas diz, não, parece que sou produtivo. Não, já tô ganhando tempo, comecei aqui, já tô fazendo outra coisa. Na prática, o que acontece? São as pessoas que gostam de trabalhar, chama o estilo multitarefa, são pessoas que normalmente têm muitas coisas começadas e poucas coisas terminadas no final do dia. E o que gera realmente resultado são as coisas que a gente termina. Tem um estudo do Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres que diz que quando a gente trabalha em multitarefa, a gente reduz em até 40% a nossa produtividade, além do aumento do estresse. E reduz o QI, coeficiente de inteligência, até 10 pontos. Então parece uma boa estratégia, mas não é. Porque de fato o que a gente consegue fazer sim, mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas não conseguimos ter atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então eu posso estar no telefone e escrever no e-mail, mas ou você está prestando atenção no e-mail ou no telefone. O que você faz é ficar trocando bem rápido, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Você não faz bem nem a ligação, nem o e-mail. São as duas coisas com má qualidade
você não está 100% num nem 100% no outro. Então, não é uma boa estratégia, tá? Parece uma boa estratégia, mas não é. Eu vejo muita gente que ainda trabalha no estilo multitarefa e é o verdadeiro tiro no pé. Certo? Então, assim, de acordo com esse cenário aí que eu vou conversando aqui, principal competência de produtividade que percebi é a parte do foco. Por isso, 7 passos para ter mais foco. E o que significa ter foco? Fazer uma atividade por vez e terminar. Nessa área de produtividade é melhor ser serial, ou seja, começar uma atividade, terminar ela, pode dar um intervalo, alguma coisa aí, começar outra, terminar outra atividade. Sim, em alguns momentos a gente pode ser multitarefa, mas em alguns poucos momentos. Não dá para passar meu dia aí esse estilo multitarefa, senão eu vou acabar com um monte de coisa começada, poucas terminadas, não vai ser interessante. Então vamos lá, 7 dicas para ter mais foco. Dicas simples do dia a dia. Primeira, anote as suas ideias e se mantenha focado. O que eu recomendo? Por exemplo, está trabalhando no computador, principalmente os que trabalham no computador, está ali trabalhando, mexendo, daqui a pouco teve uma ideia, alguém pediu alguma coisa, anota, eu termino a minha atividade e depois eu vou ver minhas anotações. Principalmente se eu tiver ideia de alguma coisa. Porque é normal, não é? Eu estou fazendo algo bem concentrado, escrevendo um e-mail, poxa, eu me lembrei, vou poder ligar para a pessoa, fazer uma parceria, faz o que eu estou fazendo e aquilo ali fica em aberto. Então eu anoto e sigo minha tarefa para eu criar o hábito de começar e terminar. Não ficar coisas interrompidas pela metade. Segunda dica, nunca começar o dia lendo e-mails. Se alguém tem esse costume, não sei, nunca é muito radical, mas vamos dizer 99% dos casos. Se você está esperando uma proposta milionária, abre o e-mail, tá? Não vai dizer. O Evandro disse que eu não abri o e-mail, não abre, tá? Agora, na maioria dos casos, não é uma boa estratégia. Vamos pensar junto aqui. Tem um especialista em produtividade americano chamado Brendon Burchard. Ele diz o seguinte, que a nossa caixa de e-mails nada mais é que a lista das outras prioridades das outras pessoas para mim. É tudo que todo mundo quer que eu faça. Agora, e as coisas que eu programei de fazer? Então, percebo que tem muita gente que não se programa quais são as atividades importantes para fazer, e aí abre o e-mail para ver o que eu tenho para fazer hoje. E aí fica flutuando conforme a onda, não é verdade? Se a maré te leva para lá, vai para lá. Se alguém te pede alguma coisa, você vai para cá. Mas, e onde está a sua liderança? O que você quer fazer? Então, e da mesma forma, não ficar trabalhando com o e-mail aberto. Interrompe, distrai, separa o que está fazendo para ficar respondendo e-mail. Quantas vezes, bem honestamente, às vezes você já chegou no final do dia, trabalhou pra caramba e chegou às vezes com aquela sensação de que trabalhei muito, mas não tenho certeza do que foi que eu fiz. Eu estou cansado, trabalhei muito, fiz muita coisa, mas o que foi de resultado, o que foi que cresceu a empresa hoje? Eu fiquei só apagando incêndio, só resolvendo problema. Não que não tem que resolver, mas isso não pode controlar todo o meu dia, não é verdade? Sim ou não, gente? Vocês estão falando bobagem? Depois, outra coisa também que não ficar dando sorte para o azar, né? Então, por exemplo, fechar as abas dos programas que não tem a ver com a atividade que eu vou executar. Uma sugestão, eu vou começar a trabalhar, fazer uma atividade, eu fecho tudo que eu tenho relacionado ao que eu estava fazendo antes e abro apenas os programas que eu preciso para fazer aquela atividade. Por mais que pareça que vai demorar, se eu tiver que usar de novo. Vocês já viram gente assim, chega com aba assim, pequenininha, bem pequenininha lá no canto. Não, pode ser que eu precise disso. Então, não é verdade? Então, se precisa, salva nos favoritos, ou salva junto lá onde eu vou, o documento onde está aquela atividade que eu vou usar aquele arquivo depois, não é verdade? Então, não é uma boa estratégia ficar dando sorte para o azar, deixar vários programas abertos ali, tirando o meu foco. Mesma coisa, estou dando Alt Tab, vejo, planilha, já perdi meu foco. Ou quem nunca foi buscar um arquivo, encontrou outro e se perdeu o foco, não é verdade? Então, outra dica. Próxima, desabilitar os sons de avisos e mensagens do celular. Você manda no seu WhatsApp. Não é o WhatsApp que manda em você. Então,
o que acontece? Hoje em dia isso cresceu demais e se eu deixar tocando, não sei como é de você, mas o meu toca o dia inteiro gente chamando, tanto no privado quanto em grupo, não vou nem falar, né? Então, no grupo não é nem só comentar. Agora, mesmo no individual, se a cada vez se alguém me mandar uma mensagem ficar tocando, imagina, eu começo a trabalhar, toca, para, responde, ou pelo menos aquilo me incomoda. Tem gente que me diz, Evandro, mas se alguém precisar de uma urgência, estiver morrendo, me chamar no WhatsApp. Se está morrendo, não manda o WhatsApp, né? Liga pro SAMU. Ou liga. E de verdade, se for urgente, o que acontece é que as pessoas ligam ou não ligam? Se você está esperando uma resposta, tudo bem, né? Agora, geralmente, o que eu recomendo? Você deixa desabilitado, o meu não toca, não vibra, não aparece nem os banners ali na frente para não distrair. Até o Luiz Gustavo também já faz isso. Eu costumo até deixar ele de cabeça para baixo, para não ficar aparecendo aquela luz, né? Ficar me distraindo. Você fica aqui, ó, de cabeça para baixo. Então, desabilitar os sons de aviso. Você escolhe a hora de ver as mensagens. Alguém vai passar muito problema se demorar 1 hora, meia hora para ser respondido? Não, né? Então, você passa a controlar as suas mensagens, não as mensagens controlar o uso do seu tempo. Você assume de novo o uso do seu tempo e a sua produtividade, certo? Outra dica, Facebook, redes sociais, essas coisas. O ideal é, como eu falei, eu vou começar uma atividade, eu tenho que ter foco e concentração total. Mas, se você lembrar de momentos onde você foi muito focado, você vai ver que estava totalmente concentrado em uma atividade e sem nada distraindo. Então o ideal é, vou trabalhar em alguma coisa, me blindo de tudo que pode me distrair. Quando eu terminar, eu vejo celular, redes sociais, tudo aquilo, e-mail, quem me chamou, todas essas coisas, né? Então, mesma coisa, intervalos. Uma outra dica para ambiente onde tem bastante gente trabalhando juntos, às vezes o pessoal começou a usar fone de ouvido. E às vezes até usa fone de ouvido para não escutar o barulho do outro, e às vezes até nem está escutando nada, mas não já vê que a pessoa está com fone de ouvido, não vai nem chamar, né? Não vai escutar mesmo, então não chama. Então pode ser uma boa estratégia às vezes usar o fone de ouvido. Agora, essa daqui é muito importante para quando trabalha com mais pessoas na mesma sala, que é na verdade educar ou explicar para as pessoas, educar as pessoas que convivem com você. Então, por exemplo, explicar às vezes para o pessoal da equipe o seguinte, ó, agora eu vou fazer algumas atividades, eu preciso ter foco, no final da manhã a gente conversa, tudo bem? Se precisar conversar, anota. Se for algo muito urgente, aí me interrompe, mas se não, não está focado. É ser mal educado com as pessoas isso? Não, né? É simplesmente eu conversar e explicar. Então até a gente costuma fazer lá na empresa, às vezes, é claro, eu vou trazer os problemas, né, o pessoal, e tem coisas impressionantes que às vezes da equipe, o pessoal pede coisas que ele sabe resolver sozinho, mas é mais fácil perguntar, né? O que foi que a gente conversou na reunião passada? Tem a ata no e-mail, né? Mas é mais fácil eu olhar para trás e perguntar ou falar com o colega do lado, que horas são? Chega a um ponto e às vezes, vamos conversar no final da manhã, assim, anota tudo, e no final da manhã a gente conversa. Fazendo uma reunião 11h30 da manhã, 11h30, meio-dia. E às vezes, acontece que as coisas que ele anotou, ele já resolveu sozinho. Não precisou, então, conversar com as pessoas e criar essas regrinhas de convivência para evitar o excesso de interrupção. Maravilha? Próxima dica. Organizar o trabalho do dia seguinte. Da mesma forma, não pode ficar dando sorte para azar. Se eu deixar aquela minha mesa cheia de coisas ali que podem me distrair, quando eu chego no dia seguinte, vejo um monte de papel, já me distrai com aquilo. E o ideal, a gente chama da joia da produtividade, é quando eu chegar no trabalho, eu pegar a minha atividade mais importante, que eu estou com a mente limpa, descansado, e eu fazer a atividade mais importante que eu tenho para fazer. Por quê? Para evitar imprevistos. Durante o dia pode acontecer um pepino, às vezes o filho ficou doente, tem que ir na escola, qualquer coisa acontecer, pelo menos eu já realizei a minha atividade, certo? E também eu estou com mente descansada ali, eu vou usar o meu melhor para fazer a minha melhor atividade. Maravilha? Então, estamos quase concluindo. Gente,
quero saber se faz sentido, se alguém tem alguma pergunta, se quer compartilhar alguma coisa que tem a ver com o dia a dia, ou se tem alguma situação que talvez não se encaixe no dia a dia. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Essa tua palestra está bem focada dentro do ambiente de trabalho, bastante voltado para a pessoa que está trabalhando com tecnologia, não é uma palestra, não é um assunto assim de uma maneira geral, né? O foco é mais o ambiente de produção um exemplo de software, por exemplo, uma equipe de trabalho, sim, área administrativa, desenvolvendo produtos de tecnologia, alguma coisa assim. Mas a área administrativa também passa muito por isso. Todo ambiente onde tem mais de uma pessoa que trabalha no computador, às vezes advogado, não funcionaria tanto, por exemplo, quem trabalha na rua, sei lá, representante comercial, mas todo mundo que trabalha no computador, eu sei que enfrenta esses problemas todas as vezes que eu já compartilhei as pesquisas que a gente fez. Então, se alguém quer compartilhar alguma coisa, ver o que sei se... Por exemplo, um corretor de imóveis, ele tem que estar com o telefone, sim. Daqui a pouco você não atendeu a mensagem, ele pode perder a proposta. Sim. Então, é um ambiente assim. Sim. Por exemplo, a gente já me falou o seguinte: eu trabalho no suporte, eu tenho que deixar meu e-mail aberto. Claro! Então a tua distração é outra coisa, não é o e-mail. Entende? Então é importante entender o conceito, digamos, de eu focar numa coisa e eu blindar as outras coisas. Então, da mesma forma, às vezes o corretor ele precisa ter foco e também se blindar de distrações. Se ele está fazendo uma captação, se ele está fazendo pesquisa na internet, criando propostas, esse tipo de coisa, ele vai ter que naquele momento ali estar totalmente focado. Tem um bom senso. Sim. Mas super bom. Uhum. Acho que você falou muito aí sobre a questão de administração de tempo, né? Isso. Mas uns anos atrás eu tive a oportunidade de conversar com um empresário lá no Sul. A gente muitas vezes fala da gente, né? De sair do foco, administrar o nosso tempo. Mas a gente percebe como as empresas também elas saem do foco, as próprias empresas, né? Então, um empresário lá do sul do estado, do Genésio Antônio Mendes, estava falando. Para ele melhorar a qualidade do serviço dele, ele acabou montando uma empresa de transporte. Melhorou a qualidade do serviço, mas no final ele estava um monte de caminhão, uma empresa de manutenção, e o negócio dele era medicamento. Sim. Saí eu estava com o objetivo de melhorar o meu serviço e acabei montando uma empresa de transporte. Quer dizer, teve que voltar para o foco dele. Então isso é muito comum no ambiente corporativo. Muitas vezes, por conta de você melhorar a qualidade do seu serviço, você acaba fazendo outras coisas. Sim, a Budweiser aconteceu isso, né? Criaram um parque de diversão, coisa que acabou dizendo assim, são vários aspectos relacionados à mesma palavra. Então é um tema bastante, né, quase aconteceu conosco, que em uma época a gente começou a criar produtos ou querer ir para diversas áreas que não tinha a ver com o nosso foco principal. Sim, isso faz total sentido, principalmente quando eu saio do meu ramo de atuação ou do meu ramo onde eu tenho a especialidade, né? E acabo me desviando ali e perdendo o foco. Essa questão eu ver um exemplo aqui, né? A pessoa queria uma resposta minha, eu pedi um negócio para uma pessoa e ela queria uma resposta, tá? Como eu não respondi agora, ela está perguntando 3 vezes, quer saber se eu recebi ou bem, se eu recebi mesmo, porque ela quer fazer outra coisa, né? Então ela perguntou, tá certo? Aí eu não respondi. Agora eu falei, é isso mesmo, daqui 5 minutos depois, tá? Você quer que eu mande mais alguma? Mandou 3 mensagens porque eu não respondi na hora, tá me enchendo o saco. Sim, isso é uma coisa que isso acontece bastante. Dizer o não de uma forma educada para a gente manter o foco. Eu acho que isso é bastante sensível, né? Tu ser interrompido e tem que dizer um não. Sim, tem casos e casos, né? Ele sempre vai achar a situação onde dizer um não vai ser, não poderia ter dito aquele não. Mas dizer não de forma educada, assim, é fundamental. Se todo mundo, a maioria tem empresa aqui, né? Sabe que é fundamental. Eu não posso ficar disponível a todo tempo para todo mundo. Então, uma hora ou outra vai ser importante eu dizer não de uma forma
de uma forma educada. Então, o que eu costumo fazer e nunca me gerou problema, às vezes simplesmente conversar: olha, eu estou bem concentrado, vou terminar isso daqui, a gente pode conversar daqui a meia hora? Eu vou ali na sua mesa, pode ser? Eu digo: não, tem que ser agora. Tudo bem, aí eu paro e falo. Mas se for algo, a maioria das vezes a pessoa diz: não, tudo bem, a gente conversa daqui a meia horinha. Aí eu falo: eu me disponibilizo, eu vou lá, a gente conversa, resolve todas essas coisas. Não sei se faz sentido ou se não faz no dia a dia. Eu tinha visto online, comentei contigo, né? Que eu visto online a tua apresentação, e na online foi mais longa, então tinha mais informação. Em determinado momento fala da produtividade, não consegue ficar 2 horas focado numa tarefa, né? Focado e sendo produtivo, né? Talvez nesses intervalos, até 50 minutos, né? Ou perto disso, é um tempo razoável para ser produtivo, até para ninguém consegue ficar sentado tanto tempo, né? Claro. Para levantar, tomar um café, etc. Talvez nesses intervalos curtos pode ser resolver esse problema também. Sim. Ou bate-papo, conversa simples. Sim, perfeito, é bem isso daí. Então, foram feitos vários estudos já em cima disso. Quanto tempo a gente consegue se manter concentrado e focado em uma atividade? O tempo médio estudado foi 50 minutos. Tem, qual é o nome do livro? Chama The Power of Full Engagement, do Tony Schwartz. Ele fez esse estudo, são 50 minutos. A partir daí, meu nível de concentração começa a baixar. E, consequentemente, a qualidade do meu trabalho vai baixando. É a mesma história do pit stop, né? Um pneu num carro de Fórmula 1... Às vezes é melhor ele fazer um pit stop, botar um pneu novo, do que ele ficar rodando com pneu gasto. Então, eu fazer um pit stop de 10 minutos, depois de 50 minutos, para eu renovar meu nível de energia, é muito mais produtivo do que eu ficar seguindo, trabalhando direto. Então, nesses intervalos, é importante eu fazer algo diferente do que eu estava fazendo antes. Principalmente entre mental, emocional e físico. Se eu estava em algo mental, é importante eu fazer algo físico ou emocional. Levantar, caminhar, tomar uma água, conversar com alguém, responder uma mensagem, fazer uma ligação, conversar ir na outra sala. E depois, quando eu desligar daquele assunto, quando eu voltar para aquele assunto, eu voltar de novo concentrado. Então, sim, cada pessoa tem o seu tempo, mas o tempo médio estudado são 50 minutos. Era mais ou menos isso. É claro, responder, pessoal. A ideia é ter foco, intervalo, foco, intervalo, foco, intervalo. Essa é a estratégia. Você, André, quanto tempo eu tenho ainda? Praticamente acabou. Então vamos focar no almoço agora, né? Administrou bem o tempo, era isso previsto, né? Esse era o previsto. Então, agradeço, pessoal. A gente pode conversar ainda, ver o que eu posso apoiar. Estou aqui disponível para isso. Valeu, pessoal. Um abração. Valeu, Mazuco, obrigado pelas informações, pelo conteúdo aí. E é bom a gente refletir sobre isso, porque realmente a gente perde muito tempo no dia a dia das nossas atividades. Bom, o Evandro não falou no bônus, né, Evandro? Ah, meu Deus. Isso, pode falar. Não, pode falar, pessoal, do bônus. Então, o bônus que o Gerenciar no Tempo Agora está oferecendo é um curso Segredo da Alta Performance para dois associados da Sucesso, que a Juliana está vendo lá, está sorteando lá. E é isso, Mazuco? Tem mais é isso, né? Então queremos agradecer aqui o Mazuco, né, o Evandro, pela excelente palestra aqui, né? E o Luiz Gustavo também, da Gerenciar o Tempo Agora, que está aqui conosco. E convidá-los então para o almoço e o nosso network aqui, né, em que durante o almoço a gente pode discutir, conversar e às vezes surgem algumas parcerias aí que são importantes no dia a dia das empresas. Muito obrigado a todos e vamos ao almoço. O pessoal
estamos finalizando aqui a... eu estava interagindo com vocês lá no meu Periscope. Aqui está o Luiz Gustavo do portal Gerenciar o Tempo Agora. O Luiz Gustavo, tem uma das meninas aqui, a Karina, que fez uma pergunta sobre o portal. Aí eu informei aqui para ela que a Sucesso tem uma parceria com vocês, né? E que se vocês acessarem o site da Sucesso, vocês vão ter lá o portal. Obrigada, Jurema. No site da Sucesso, acho que tem até um banner. Tem um banner, né? Um banner curso bem grande sobre o curso da produtividade, que vocês podem clicar lá e acessar. E a novidade boa é que para quem é associado tem desconto. Tem desconto para associado. Tá bom? Beleza. Então é isso aí. Obrigada, Luiz Gustavo, que está aqui com a gente, ok? Obrigada. Parceria. Valeu. Obrigada, gente. Então, continuem aí seguindo, né, o nosso Periscope, acessando o nosso site. As informações, a gente está sempre colocando informações atualizadas, né, nas mídias usuais, né. Vocês acessando o site lá, vocês podem acompanhar. A ideia agora é que a gente possa estar sempre trazendo conteúdo de relevância, né, para as empresas, né, e para os usuários de telecomunicações e informática, que é o foco da Sucesso. Ok? Então eu agradeço aí a presença de todos os corações, espero que tenham gostado e podem acompanhar depois essa palestra, além de estar aqui no Periscope 24 horas, vamos estar disponibilizando no site do Sucesso, no canal do YouTube, ok? Vou repetir mais uma vez, www.sucessosc.org.br. Boa tarde a todos, bom almoço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.